patrão fazia todo mundo levar uma sacola preta pra casa com algo que ele colocava dentro, até a gente descobrir o motivo e o que tinha lá dentro. Eu tava desempregada, mandando o currículo assim pela internet, até que eu recebi um e-mail me chamando pra uma entrevista numa loja que tinha lá próximo da minha cidade. Eu fui muito feliz porque eu era mãe solo e eu tava precisando muito de grana. Cheguei lá toda arrumada e quem me entrevistou foi o próprio dono da loja. E ele falou pra mim que era uma vaga de atendente, era um comércio, pipipipopopó, e que ele gostou muito de mim, fez algumas perguntas e que ele gostaria de me contratar, mas que ele tinha um critério, ele tinha uma... Como é que eu vou explicar? Uma condição. Eu vou te contratar, porém com uma condição. Se você aceitar essa condição, o emprego é seu, mas essa condição é pra todo mundo, eu faço isso na minha empresa. E eu tava aceitando qualquer coisa. E aí ele começou a me explicar. Basicamente, ele ia me dar uma sacola preta, toda fechada e toda escura. E todos os dias eu tinha que levar aquela sacola pro trabalho. Ele ia colocar algo dentro dela. E depois eu ia levar ela pra minha casa. No dia seguinte, a mesma coisa. Até o dia 3 do mês. No dia 3 do mês. Nosso pagamento era dia 5. No dia 3 do mês, eu iria trazer a sacola e ele iria olhar a sacola. Eu perguntei o que ia ter dentro dessa sacola e ele falou, essa é a questão. Você não pode saber o que tem dentro dessa sacola. Eu achei aquilo meio estranho e fiquei, gente, será que é coisas ilícitas? Esse cabra é meio doido, mas eu estava precisando muito do emprego. E como eu tava vendo que ele tinha muito funcionário, conforme eu fui entrando e vi que tava assim de funcionário, eu falei, cara, não deve ser uma coisa tão errada assim, porque ele tem muito funcionário. Aceitei. Fui pra casa e eu começaria no dia seguinte. Ele já me deu a sacola e falou, amanhã você traz essa sacola. Era uma sacola normal de mercado, toda preta e não tinha nada dentro. Eu dobrei a sacola, botei dentro da minha bolsa e fui pro trabalho. Fui pra minha casa. No dia seguinte, me arrumei toda. Na hora de começar o meu expediente, estava eu lá, na porta da salinha dele. Porque assim que você chegava, você tinha que ir na salinha dele com a sacola. Beleza. Fui lá, entreguei a minha sacola. Ele botou algo dentro da minha sacola. Ele entrou pra salinha, fechou a porta, botou algo dentro da minha sacolinha. Me deu. Tava bem, assim, pesadinha. Eu balancei, mas não fazia barulho. E aí ele falou, guarda, amanhã você traz de novo. E foi assim o mês todo, até que as coisas começaram a ficar estranhas. A impressão que eu tinha é que cada dia tinha algo diferente na minha sacola. Tinha vezes que ela tava muito mais pesada, tinha vezes que ela não tava pesada, parecia que não tinha nada lá dentro. Tinha dia que ela sacudia, tinha dia que ela não sacudia, tinha dia que parecia que tinha moeda, outro dia parecia que, sei lá, tinha um clipe. Eu nunca sabia o que tinha dentro dela. Só que ela era muito fácil de abrir, porque ela era grampeada. E foi o que ele falou. Ele falou, olha, você não pode usufruir do que tem aí dentro. Eu não posso controlar, você vê. Porque como você tá vendo, ela é muito frágil. Você abre, você vai ver, depois você grampeia novamente. Porém, se você usufruir ou se você fizer algo a respeito do que estiver aí dentro, você vai sofrer as consequências. E eu não sabia sequer o que eram essas consequências. Eu ia assim pra ele, eu ia pro cilindro, o que tava acontecendo? Mas eu tava precisando tanto que na minha cabeça, eu botei na minha cabeça, se eu não mexer na sacola, trazer todos os dias e depois, no dia 3, trazer também como ele pediu, tranquilo. Só que eu tava ansiosa, porque basicamente no dia 3 de cada mês, ele iria abrir a sacola na minha frente e me mostrar o que tinha lá dentro. O que ia ser uma coisa diferente a cada dia, né? Porque todo dia parecia que ele trocava, ou pelo menos era a impressão que eu tinha. Eu comecei a interagir com as pessoas, né, os funcionários, só que assim, a impressão que eu tinha é que eles não confiavam em mim. E todas as vezes que eu meio que tentava perguntar sobre essa questão da sacola, porque todo mundo tinha essa sacola. Às vezes fazia fila na porta da sala dele pra poder pegar a sacola, pra poder levar a sacola, aquela luta ainda não tinha chegado o dia 3. E as pessoas desconversavam, falavam, dia 3 você vai saber, e não sei o quê, e ninguém me contava nada. Até que um dia eu escutei uma pessoa conversando e falando, menina, você viu o que tinha na sacola? Aí ela falou, eu vi, menina, na minha sacola tinha... E falou no ouvido, eu não escutei. E aí ela fez, deixa eu contar o que tinha na minha. Aí falou no ouvido, eu também não escutei. Ou seja, estavam abrindo a sacola e vendo o que tinha lá dentro. Só que eu não tinha essa coragem, porque eu ficava com medo das consequências que eu não sabia o que era. E aí no dia seguinte, uma menina simplesmente foi demitida. E ela saiu de lá de dentro chorando muito. E ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, porque todo mundo ficou olhando assim, já sabendo o que tinha acontecido. E eu não, a menina chorando, salvo chorando, todo mundo cochichando, e eu boiando ali. Eu tava vivendo pro dia 3 e o bendito dia 3 não chegava nunca. E eu não parava de pensar naquela sacola. E aí eu fui, no final do meu expediente, levar minha sacola pra ele levar, pra ele botar sei lá o que lá dentro, olhar o que tinha levar, e botar alguma coisa de volta. E fui o caminho todo com uma coisa na minha cabeça. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir a sacola e vou ver o que tem lá dentro. Se todo mundo tá abrindo, eu também posso abrir. Até que eu abri.